Olá, gente. Eu gostaria nesse momento, explicar um versículo da Bíblia que tem causado muita polêmica, e polêmica boba, que por falta de entendimento. Algumas pessoas falam assim: você já viu aquele texto lá do camelo e da agulha? Como explicar aquele versículo? O texto é o texto lá de Mateus 19, 24, que fala assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas também aparece o mesmo versículo. Essas pessoas, quando elas chegam, elas falam: olha, eu ouvi dizer, alguém disse que as traduções das palavras camelo e agulha estão equivocadas, que tem erro na Bíblia, erro de tradução, que onde já se viu isso, que não pode ser assim, e que a tradução mais correta para camelo não deveria ser o que tem na Bíblia, mas sim corda, e que a palavra fundo da agulha, na verdade, deveria ser a tradução uma porta que tinha ali em Jerusalém ou em algumas outras cidades lá da Síria, por onde o camelo passava. Tem gente que fala também que essa ilustração não pode ser verdadeira, porque onde já se viu, é impossível um camelo passar pelo fundo da agulha. Será que existe essa impossibilidade de um rico ser salvo? Isso acontece. E na internet a gente vê muitas explicações, muitos vídeos, e alguns ali corretos, mas muitos ali com equívocos, com tentativa de resolver o problema que, na verdade, complicam ainda mais. A gente vê guias lá em Israel tentando forçar a barra para poder mostrar para o pessoal onde que estava o fundo da agulha ali. Então, por causa disso, eu quero fazer algumas considerações para a gente poder entender o que está aqui nesse versículo. O contexto é da história do jovem rico, cheio de si, todo religioso, que achou que poderia alcançar o céu através da sua religiosidade, e que Jesus pegou ele lá do que estava dentro do coração dele, né? Que era um camarada totalmente apegado às suas riquezas, que quando ele viu que tinha que vender as coisas que tinha, ele caiu fora. Não que para ser salvo tem que vender as coisas, mas que Jesus sabia qual era o problema dele, e Jesus fez ele perceber que ele era muito apegado ao dinheiro. Por causa dessa passagem que veio esse versículo que Jesus ele citou. Então, a Bíblia não é contra a pessoa ter dinheiro. A Bíblia é contra, nos alerta contra o dinheiro ter pessoa. Tem pessoas que elas são apegadas ao dinheiro. E o contexto todinho aqui disso é de ganância, de dinheiro, que Jesus ele vai falar agora de uma maneira para dar um ensino para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Não que rico não pode ser salvo, não é esse o propósito. E o propósito aqui desse versículo, o foco aqui não é tanto o camelo e muito menos na agulha. O perigo está nas riquezas enfraquecerem, desviarem as pessoas da verdadeira vida, da vida espiritual, da vida com Deus. Então eu quero explicar essa questão aí do problema aí das palavras camelo e fundo da agulha.
o problema que aconteceu aí no decorrer da história. Há uma palavra grega para camelo que é camelon, camelo, né? E essa palavra, ela é apoiada pela maioria dos manuscritos, aqueles documentos mais antigos, mais próximos do original, e também ela é apoiada pelos pais da igreja. Então, os exegetas, o pessoal que estuda os documentos antigos, eles têm toda certeza de que o texto original era a palavra camelo. Agora, qual é o problema disso? É que no grego tem uma palavra que é bem parecido com camelon. É a palavra camilon. Muda uma letrinha. E camelon, ela significa corda. Por isso que algumas pessoas colocam assim, no lugar de camelo, coloca uma corda, uma corda pequena, uma corda de um pescador. E por causa disso, alguns manuscritos mais recentes aparece a palavra camelon, mas não com tanta força como a palavra camelo. E o que aconteceu? Aconteceu que algum escriba, talvez quando ele estava copiando ali, ele leu a palavra lá e a visão dele enganou e ele escreveu camelon, escreveu corda. Ou então, quando alguém estava ditando para um copista, que era muito comum isso, né? A gente vê nas cartas de Paulo, Paulo ditava, alguém copiava. Ele ouviu uma coisa, mas não ouviu aquilo que quem estava ditando colocou. E ele escreveu camelon. Por isso há algumas cópias, alguns manuscritos que trazem a palavra camelon, mas é uma quantidade muito inferior. Por isso os estudiosos colocam com toda certeza a palavra correta é camelon, camelo. Ou então que algum copista também pegou ali o texto e falou, não pode ser camelo, vamos colocar camelon, que é o mais correto, para poder suavizar um pouco a força da expressão que Jesus colocou. Agora, na literatura judaica, aparece esse provérbios, mas não usando o camelo, usando o elefante. Na literatura judaica. Provavelmente Jesus pegou o que conhecia isso aí, ele colocou camelo porque era o que o pessoal conhecia ali, né, naquela região, para poder o pessoal entender de uma forma mais fácil. O camelo era o maior animal e a agulha era a menor fendazinha. Agora, com relação a essa agulha, alguns comentaristas, guias turísticos, eles apresentam lá em Jerusalém, vão lá no portão de Jafa, tem uma portinha do lado do portão grande que eles falam que ali, antigamente, quando um mercador chegava com seu camelo, ele ia para o portão estava fechado, ele ia para aquela portinha por onde o camelo passava. Então isso aí era uma ideia que surgiu para poder explicar esse versículo. Agora a palavra agulha, no texto grego, ela não tem nenhuma ligação com essas portinhas que haviam aí na cidade. E não há também evidência histórica de que o olho da agulha ali, o buraco da agulha, existisse nos dias de Jesus ali na cidade de Jerusalém. Porque essa teoria ela surgiu alguns séculos depois de Cristo para diminuir a força da expressão de Jesus. Então, gente, para concluir, nós podemos dizer o seguinte: camelo é camelo e não corda.
Agulha é a agulha conhecida pelos habitantes da Palestina e não uma portinha do lado ali que o camelo passava. E provavelmente houve um erro na hora de copiar, ou um engano ali na hora de ouvir. A pessoa ditou e ele ouviu uma palavra que era bem parecida, ou então uma mudança proposital de algum escriba que no lugar de camelo colocou Camilo. Mas na verdade trata-se de uma hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem, é um recurso da oratória, é um exagero que é usado para chamar a atenção. E Jesus usou aqui a figura do elefante, do camelo, que era o maior animal ali, junto com a agulha, o menor orifício, que não era aquelas portinhas, aquelas fendas nos muros lá de Jerusalém. Ele já resolveu usar essa figura para causar um impacto muito grande, justamente para falar daquilo que ele tinha falado antigamente, que era o perigo das riquezas desviar as pessoas do caminho. E é isso. Não tem mais nada que colocar aqui.